Ok, então, só isso para cá. Bom, então, o tema de hoje é como o Espiritismo nos ensina a respeitar e cuidar do planeta. Eu vou começar esse estudo, né, essa conversa, contando duas histórias. Uma é dessa foto que vocês estão vendo. Eu espero que todos vocês estejam vendo um coração aqui no meio da árvore. E essa foto foi eu mesma que tirei. Eu lembro exatamente do dia, porque eu estava viajando com o Maurício e a gente estava parado numa praça, num parque, e eu estava deitada assim com a cabeça no colo dele, né? E eu olhei para cima e vi essa árvore, esse formato de coração, e falei, Maurício, o que que você está vendo ali em cima? Para ver se não era da minha cabeça, né? E ele falou, nossa, um coração, que lindo e tal, e a gente resolveu tirar essa foto. E aí o que que eu quis, né, trazer? Que a gente realmente vive hoje em dia muito desconectado com o meio ambiente, com o planeta, com a natureza, porque a natureza dá essas demonstrações lindas o tempo todo e a gente muitas vezes não percebe, né? Aquilo ali já devia estar há muito tempo naquela praça. Se eu não tivesse ali parado um tempo, deitado, olhado para cima, respirado, eu não teria percebido isso, né? Essa imagem bonita. E a segunda história é para a gente perceber como que a questão de cuidar do planeta ela está ligada na nossa vida, principalmente de acordo, né, em conformidade com o Espiritismo. Mais ou menos há 2 semanas eu participei de um congresso na minha área profissional que é de tributário, né, de impostos, de tributos, e um dos temas da questão do Congresso era falar sobre sustentabilidade. E eles chamaram para fazer uma palestra aquela deputada federal, a Célia Chacriabá, que ela é indígena, para fazer essa uma das palestras. E quando eu vi, né, ela chegando caracterizada, com a roupa linda lá dela, que ela mesma faz, é, eu falei, nossa, o que que ela vai trazer para falar aqui sobre tributo, sobre imposto? E ela abriu a palestra dela exatamente falando isso, que ela se perguntou muito o que que ela ia levar para uma palestra, para um congresso em que ela tinha que fazer essa relação. E no decorrer, claro, da fala dela, que foi muito boa, ela fez essa conexão, né? Quando ela disse que, por exemplo, que ela diz que o Brasil, né, não tributa, ele dá benefícios aos agrotóxicos, e ela fez uma comparação que, segundo ela, se tivéssemos a tributação em agrotóxicos, a gente arrecadaria, o Brasil, o Estado arrecadaria 5 vezes mais dinheiro do que o que é destinado à preservação ambiental, por exemplo, o que é destinado às áreas indígenas, à preservação, o que é destinado a projetos de saúde. Então, a gente vê como que cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente, ele está realmente relacionado a todos os aspectos da nossa vida cotidiana e da nossa vida futura. Está ligado com aspectos sociais, políticos, econômicos e também com a questão do espiritismo. Por quê? Porque é cuidar da nossa vida, é cuidar do futuro do planeta, o futuro da vida, a gente reduzir desigualdade em cima desse cuidado no meio ambiente, porque não é só cuidar do verde isoladamente, do ambiental, né? Isso está ligado também à economia, como a gente vê no próprio exemplo da deputada federal, está ligado ao social, né? E você ter uma condição de vida melhor para todo mundo. Então, é isso que a gente vai tentar passar aqui, essa relação entre espiritismo, meio ambiente, sustentabilidade, chamando atenção para que a gente olhe de uma forma menos egoísta, para que a gente olhe como a gente pode contribuir com essa preservação e com esse cuidado. Então, qual que é a relação entre espiritismo e meio ambiente? Quando a gente fala cuidar do planeta, a gente está cuidando do espaço que Deus confiou para o nosso crescimento moral. A gente fala que o planeta, não é? A Terra é a nossa casa
e a nossa escola. A gente está aqui com uma oportunidade de crescimento, então a gente precisa cuidar. A gente vai voltar para esse planeta muito provavelmente, né, nas nossas em outras encarnações. Então a gente precisa não, tá direitinho. A gente precisa desse cuidado para que a gente mantenha essa escola funcionando e nos ensinando, nos ajudando. A gente lembra que a natureza é um bem comum, é um bem coletivo. Não é só nosso, não é só de um, é de todo mundo. E que o abuso, o desperdício são contrários às leis divinas. Então, quando a gente tem lá as leis naturais que dizem, falam sobre o necessário e o supérfluo, sobre o abuso ou o uso que a gente dá às coisas, a gente tem ali lei divina. A degradação ambiental, ela é, no fundo, reflexo do egoísmo e do orgulho, né? Porque a gente não pensa no outro, a gente tira aquilo que a gente precisa naquele momento sem pensar o que vai acontecer com o futuro. Lembrar que todos os seres são criações divinas e cumprem funções importantes no equilíbrio do planeta. Então, preservar a floresta, se preocupar com os animais, né? Qual é o que a gente, qual que é a finalidade dessa convivência com animais, com florestas, com a natureza, lembrar que isso é criação divina também, né? Que não está ali para o nosso bel prazer, para o nosso dispor, sem a gente se preocupar como é que vai ser o futuro ou se preocupar com cada um desses seres. A humanidade ela é corresponsável pelas condições da Terra, porque nós temos a inteligência, nós estudamos, nós procuramos, claro, viver melhor, mas essa vivência do nosso dia a dia melhor, ela tem que ser impactada positivamente no futuro também, né? E não destrutiva, que a gente não se importe com as gerações futuras. Herança espiritual inclui também o nosso planeta, a gente vai reencarnar aqui. Então, qual é a herança que a gente está deixando nesse planeta? Aumentar o conceito de caridade, né? A caridade, existe esse conceito de caridade ambiental, porque a caridade não é só a gente ajudar as pessoas é, assistencialmente, emergencialmente, mas tudo aquilo que a gente faz e que contribui para o bem coletivo e para a evolução de todos, nossa e de todos, é a caridade também. Então, a gente encarar isso de uma outra forma, e o Espiritismo nos convida a isso, e a questão de aumentar, né, dar amplitude a esse amar ao próximo, né, que pode começar no amar aquele que está realmente próximo a gente, mas ele precisa expandir, ele precisa ir além dessas fronteiras aí da nossa casa, né, do nosso mini universo, para abranger outros seres vivos, né, não só a humanidade, mas também outros seres vivos. E o que que é a sustentabilidade, né? O que que a gente procurar uma forma de viver, do planeta sobreviver de forma sustentável. Então, a definição de sustentabilidade é a capacidade de suprir as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as futuras gerações também satisfazerem suas necessidades. Ou seja, é a gente não destruir tudo de forma que daqui a 30, 40, 50 anos a gente não consiga viver mais no planeta, que seja impossível a vida no planeta, seja pelo clima, seja por falta de alimento, por qualquer coisa, mas a gente se preocupar, ou por uma pobreza generalizada, questão de saúde, então a gente se preocupar com essa possibilidade futura. A gente vai viver bem aqui, mas o que que a gente precisa fazer? Qual o hábito que a gente pode mudar? O que que a gente pode dispensar para a gente manter a possibilidade de vida e das futuras gerações também satisfazerem suas necessidades? Esse conceito, essa ideia, ela foi se formando ao longo do tempo. Existem registros de que a primeira ideia nesse sentido de preocupação com o uso racional das florestas foi lá na Alemanha em 1560, porque quem trabalhava, né, ali na mineração já ficava preocupado com a quantidade de madeira que tinha que se extrair das florestas, que aquela floresta não tinha a capacidade de se regenerar automaticamente sem o replantio, e que aquilo ali um dia ia até prejudicar a economia, porque tornaria impossível, né, aquela atividade sem o carvão.
Então, essa ideia tem documentos, essa preocupação está desde lá de trás, mas era algo muito restrito. Ao longo dos períodos, né, fomos aprendendo, fomos percebendo, principalmente a área científica, da necessidade de conhecimento e de mudar hábitos. Então, a gente tem lá a primeira convenção das Nações Unidas em 1972, onde é cunhado esse ecodesenvolvimento, esse termo. Posteriormente, a Gro Harlem Brundtland, que é uma norueguesa ativista, foi primeira-ministra da Noruega, ela é médica também, ela cunhou essa palavra desenvolvimento sustentável em 1987. Posteriormente, a gente viu outros eventos, né, a Rio Eco 92, em 2015, a Conferência da ONU, que foi extremamente importante, porque ela levantou essa agenda 2030 com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, ela colocou para todo mundo que a sustentabilidade ela não é só ambiental, ela é econômica e social também. E que existiam objetivos necessários da gente alcançar para que a sociedade conseguisse permanecer, sobreviver, para que a gente conseguisse um desenvolvimento sustentável e que fosse possível a gente viver de uma forma melhor e mais igual, com menos pobreza e menos problemas também. Então, são esses aqui os 17 objetivos levantados lá pela ONU, que vai desde a erradicação da pobreza, fome zero, pela saúde, água potável para todos, energia acessível e limpa, e passa pelo ambiental também, preocupação com a vida terrestre, com a vida na água, com as mudanças globais do clima. E com relação ao clima, a gente vê uma preocupação maior, e a gente sente isso também, né? Nós, hoje em dia, a gente vê que isso está acontecendo. Então, lá em 2015 também foi feito um tratado internacional sobre mudanças climáticas. A gente e as COPs todas que estão acontecendo, inclusive essa que a gente teve agora semana passada, né, até a semana passada no Brasil, que tem como objetivo fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com esses impactos decorrentes dessas mudanças e aprimorar a capacidade de adaptação do mundo, fortalecendo a resiliência e reduzindo a vulnerabilidade às mudanças climáticas. Então vejam que a gente há um tempo atrás falava de regeneração do mundo. Agora a gente fala em adaptação, ou seja, já a gente pode se adaptar, mas talvez regenerar realmente, né, ter uma qualidade melhor, a gente não, talvez não consiga. E é extremamente difícil a gente ver que, embora a gente tenha lá desde 2015, pelo menos, né, esse documento mais sério e mais objetivo, no sentido de qual é a meta que a gente tem que alcançar, é extremamente difícil porque isso mexe com a economia da hora, né, do que está acontecendo no momento, mexe com o social, mexe com a questão dos países. Então, isso é complicado e difícil. E o Espiritismo, o que que ele traz para a gente sobre essa questão do meio ambiente? Lá na Gênese, Kardec coloca que nas leis da natureza tudo se encadeia. Então, é mais ou menos o que a gente vive e vê que tudo está interligado, tudo se liga, tudo se encadeia. No Consolador, Emmanuel responde a essa pergunta: como devemos compreender a natureza? Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Então, embora, né, Kardec não tenha, nem tinha essa palavra ainda, sustentabilidade, na época, mas a gente percebe com essa leitura, aos olhos de hoje, com o nosso conhecimento, que isso era já uma preocupação e que a gente realmente precisa ter preocupação com o cuidado do meio ambiente. Olha lá, é o livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra, ou seja, né, em tudo está Deus, toda essa natureza, todo o meio ambiente, sim.
Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como verbo divino da criação infinita, e no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Então, a importância da gente cuidar e da gente se dar conta de que a gente precisa realmente do planeta, do meio ambiente, do equilíbrio, para que a gente tenha a nossa vida material, que nos auxilia na nossa evolução, mas também para que a gente possa evoluir moralmente, espiritualmente, nesse trabalho mesmo de mudança de hábito, de perceber quando a gente está indo contra as leis divinas e fazer disso essa escola mesmo gradativa da gente adquirindo conhecimento e tendo essa oportunidade aqui na Terra. Então, o espiritismo que veio, que foi codificado por Kardec lá em 1857, ele traça essa visão sistêmica e complexa da realidade, ele busca explicar a vida sobre outros aspectos, sempre por meio de embasamento científico, e a gente vê também na obra a questão do consumo consciente, do que é supérfluo e do que é necessário, a questão do sustentável, de algo que favoreça a vida, sem depredar, sem a destruição fora de hora, né, que é feita pelo homem, dos recursos que dão sustentação à nossa vida. E a gente tem uma urgência, que é essa transição para a regeneração. A gente quer ir para esse mundo de regeneração, mas a gente não se atenta muitas vezes que a gente o mundo de regeneração precisa ser um mundo onde a gente possa viver e viver melhor, e não viver pior, né? Então a gente precisa mudar a vibração dos nossos pensamentos, é claro, mas a gente também precisa acelerar esse processo evolutivo através dessas mudanças de hábitos e da percepção da felicidade, né? Essa felicidade fora do material, fora do que é descartável, fora do consumismo, é, que a gente acaba nem percebendo muitas vezes que a gente está dando mais importância a isso. Bom, e o que que a gente vê, o que que a gente passa atualmente, né, com relação a esse cuidado com o planeta? A gente não está tendo muito cuidado, nem isoladamente nas nossas ações e nem nas ações, nas políticas públicas. Então, a gente passa por uma crise ambiental enorme. A gente vê esse agravamento das catástrofes climáticas, a gente tem notícias toda hora sobre isso, esses eventos climáticos extremos se intensificando, então a gente vê espécies desaparecendo, sendo extintas, rios secando, queimadas, incêndios, desmatamento crescendo, e isso tudo intensifica o efeito estufa, que é o aquecimento global. A gente precisa, né, desses gases para armazenarem calor no planeta, para que tornem a vida possível no nosso planeta, mas de uma forma equilibrada e não de uma forma acelerada, como a gente está fazendo. E já é consenso dos cientistas que, embora a Terra passe por um processo natural de aquecimento, a gente está, em vez da gente estar procurando retardar esse momento, a gente está acentuando e antecipando esse momento. E eles são, então, unânimes em colocar essa relação com as atividades humanas. E aí é claro que não é uma atividade isolada de cada um, né? Mas as atividades humanas como sociedade. As atividades industriais, agropecuária, utilização de transporte, produção excessiva de lixo, consumismo, tudo são o quê? São hábitos nossos, né? Então, a forma que a gente vive ela acaba favorecendo esse aumento dos efeitos estufa. A gente sabe que existem dois principais gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, que ele é emitido via queima de combustíveis fósseis e via desmatamento. E a gente também sabe que essa questão de petróleo, de carvão, de gás, ela também é o modo como a gente vive e ela é precisa, a gente não teria como viver hoje, né, acabando completamente com isso, mas a gente pode, como a gente vem tentando aí em termos de políticas de Estado, de governo, de incentivar outras formas de energia
de forma que a gente tenha políticas públicas nesse sentido. Mas é claro que a gente pode, na hora que a gente vai eleger alguém, que a gente vai votar, a gente deve pensar nisso, né? Quais as ações que aquele governo vai ter para que se mantenha o equilíbrio ambiental. A gente deve pensar nisso, mas é algo que a gente, através das nossas ações, vai provocando essa questão, mas demora mais. A gente depende de alguém para fazer. Mas a gente também tem um outro grande contribuinte do aumento da temperatura e que é super potente, né? Ele é mais potente até do que o dióxido de carbono, que é o gás metano. E esse gás metano, ele provém do quê? Dos lixos, dos aterros sanitários, das atividades agropecuárias, da forma que a gente consome e que a gente produz lixo, ou seja, dos nossos hábitos. Então, essa parte a gente também pode fazer muita coisa, né? A gente pode mudar, mas só eu que vou mudar. Aquilo é o começo. A gente vai mudando e a gente vai vendo um movimento. A gente não é sozinho. Esse movimento ele existe no mundo, ele existe nas sociedades e a gente vai acabar pressionando também a que essas mudanças aconteçam de forma um pouco mais rápida. Então, a gente tem, né, esse resultado da ação humana, a relação entre mudança climática e desmatamento, muitos estudos, inclusive brasileiros, né, respeitados e publicados internacionalmente, fazendo essa relação, dizendo que isso já era algo no radar dos cientistas desde a década de 80, essa questão de que os eventos climáticos extremos eles são mais intensos, mais frequentes e mais imprevisíveis, ou seja, se era para acontecer um a cada 2 anos, a gente vê toda hora alguma coisa acontecer, né? Chuva de Petrópolis, chuva no sul, incêndio em outros países e mesmo aqui na Amazônia. A gente perde biodiversidade, isso causa desequilíbrios, aparecimento de novos vírus, porque o homem acaba acessando mais a floresta, né? Vai mais para dentro, os animais vêm mais para fora, fugindo do incêndio, as secas que causam impactos na saúde humana, aumento da temperatura média do mundo, né? Então, a floresta, principalmente a amazônica, que tem um impacto positivo muito grande em toda a América Latina, né? E isso vai reverberar para o mundo. Com o desmatamento, as queimadas, ela acaba deixando de absorver esse carbono e passando a emitir carbono na atmosfera. Então, agravando mais ainda o problema, né? A pecuária, bovina principalmente, onde a gente troca água por pastagem, né? Para a gente, para o boi que vai nos alimentar, a gente acaba desmatando e trocando a água, deixando de ter a floresta que vai nos auxiliar com essa questão da água. E acaba isso provocando também uma grande desigualdade de riquezas, porque normalmente nesses eventos extremos, quem mais sofre são aqueles mais carentes, né? São as casas que normalmente vão cair, que vai ser difícil de se reerguer, mesmo se a gente pensar na questão da falta de água, né? Porque por falta de chuvas, então falta água, o preço aumenta, isso atinge todo mundo. Então, a gente acaba criando uma desigualdade maior ainda, né? Quem é carente tem menos possibilidade de se proteger desse cenário. Então, os cientistas dizem que nós fizemos meio progresso e que isso é responsabilidade humana. Então, algumas reflexões, né? Esse desequilíbrio do planeta, do meio ambiente, sinaliza que a gente não está usando o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, né? Que a gente não está sabendo utilizar. A gente deveria ser agente de Deus para o progresso humano e a gente não está evoluindo nesse sentido. A gente está, né, esse meio progresso aí, não estamos evoluindo tanto, né? Então, quando a gente destrói, a gente se afasta da lei de Deus, a gente se afasta da paz, a gente se afasta do amor. A gente também tem que compreender que tudo que a gente consome para ser gerado, para ser produzido, precisa de água. Então, não é só a água que a gente toma banho, né? Mas é a água para os alimentos serem produzidos, para ter energia das máquinas, para ter o transporte, o combustível para locomoção. Entender que a gente não tem, vou jogar isso aqui fora, sem nenhuma preocupação, porque não tem jogar fora, né? Vai parar em algum lugar do planeta, não vai para fora do planeta.
entender que qualquer mudança de comportamento para uma vida mais sustentável, feita por cada um, mesmo que aparentemente pequena e isolada, vai interferir de maneira positiva na nossa vida e no nosso próximo também, né? Então, assim, é, acho que todos sabem que eu sou vegetariana, nós somos, a família é vegetariana, e isso já tem mais de 10 anos, e quando a gente começou, a gente decidiu, você ia no mercado e tirando legume e verdura, pouca coisa tinha de produto vegetariano. E isso foi um movimento, é um movimento, né, mundial de preocupação, até com o meio ambiente também. E hoje, o que que a gente vai no mercado? A gente tem vários produtos identificados. O leite vegetal era algo que, quando surgiu pronto, né, que a gente pudesse comprar no mercado, ele ficava nas últimas prateleiras do mercado. Hoje ele fica no nível do nosso olhar, que é onde ficam os produtos que são mais procurados, né, que aqueles que vendem. Então, a gente pouquinho a pouquinho, a gente vai realmente interferindo de alguma maneira nesse comportamento mais construtivo, mais pela paz, mais pelo cuidado com o planeta. A gente tem uma responsabilidade social, econômica e política, né? A gente não precisa é, brigar ou a gente por questões partidárias, mas a política ela faz parte da nossa vida, né? O que que a gente quer que o Estado faça? Qual a política pública que a gente quer que ele invista aquele dinheiro? Então a gente tem essa responsabilidade sim nas nossas escolhas. Lembrar que questões ambientais são consequência da nossa atitude enquanto seres humanos, tanto pelo lado da ciência quanto pelo lado do espiritismo, que também nos diz isso. E que isso não é, essas questões ambientais e o que a gente faz, os nossos hábitos, não é uma lei física imutável. A gente pode mudar isso, a gente pode caminhar por um progresso realmente efetivo. E o que que a gente pode fazer? A gente, primeiro, entender, né, a nossa responsabilidade. A gente tem responsabilidade por aquilo que a gente consome, pelo prejuízo causado à natureza, ao planeta, às outras pessoas, porque a gente não consome aquilo que a gente escolhe, vai impactar na vida de todo mundo, né? Então, eu saber que produto é esse que eu estou consumindo, eu posso escolher um produto que seja de uma um comércio, né, uma agrofamiliar, por exemplo, né, algo menor que eu estou estimulando, eu sei de onde vem, eu sei qual é o tipo de trabalho, se aquele trabalho pode ser análogo à escravidão, eu tenho necessidade de consumir aquilo mesmo, né? Então essas escolhas diárias nossas, elas vão impactar em todos. Quando eu economizo, eu posso escolher economizar água ou poluir a água, e a água não é só minha, né? Eu posso escolher devastar ou preservar em cada escolha que eu faço diariamente, desde a alimentação, o vestuário, a minha saúde, são escolhas que eu posso pensar ou pelo menos iniciar esse processo, né, de entender essa responsabilidade, que isso é uma escolha e não uma obrigação. Isso vai, então, mexer com essa transformação profunda de valores, a gente vai ter que mudar a lente da gente encarar isso tudo, mudar hábitos, isso é um processo, não é fácil a gente mudar hábitos mentais ou aquilo que a gente faz todo dia, o que já está fácil para a gente fazer, mas a gente precisa repensar essas questões todas. E lembrar onde que está essa felicidade, né, que eu procuro. Está ali naquele tipo de alimento que eu tenho que ter, está no que eu comprei, né, está no ter, ou realmente eu posso encontrar felicidade nesse pensamento de preservação, de amor ao próximo, abrangente, que inclui todo mundo. Então, lá no consumo consciente, né, trouxe alguns exemplos aqui. Claro que tem outras formas da gente pensar nos impactos ambientais, mas são algumas coisas que são mais simples, a gente pode parar e que tem efeito, pode parar para repensar e que vão ter efeitos realmente positivos nessa questão do impacto ambiental. Então, um deles é a questão da alimentação, né? Segundo a ONU, o setor de produção animal é um dos maiores responsáveis pelos mais sérios problemas ambientais em todas as escalas, da local à global.
A pecuária, ela é responsável pela maior parte do desmatamento da Amazônia, 70% da área desmatada é usada como pasto e grande parte do restante é destinado à plantação para cultivo de ração. E no Brasil, o impacto da pecuária, né, principalmente bovina, é extremamente alto, é muito grande, é até maior do que em outros países. Então, o que que a gente pode fazer? Por exemplo, né, a gente eliminar a carne do cardápio, ou que a gente elimine um dia na semana, né, que a gente procure observar se a gente realmente precisa daquela carne todo dia, o que que a gente pode fazer nesse sentido. Por quê? Porque para a gente produzir 1 quilo de carne bovina, a gente gasta entre 10 e 20 mil litros de água no processo, né? Então, você deixar lá um dia na semana de comer carne vai impactar muito mais do que você diminuir o tempo do seu banho, né, diário. Então, não que você não deva economizar água no banho diário, a gente está tentando agregar é, mudanças que a gente pode colocar no nosso dia a dia e que tenham algum impacto, né? E a gente não só vai impactar positivamente na questão da água, mas a gente vai comprar no mercado outras coisas, a gente vai impulsionar outro tipo de indústria. Então, a gente observar isso. A ONU estima que o setor pecuário seja responsável por 14,5% das emissões dos gases de efeito estufa, que provém das atividades humanas. E essa informação, né, que é interessante, que eu estava ouvindo agora há pouco tempo desse professor da USP, que ele falando exatamente desse impacto da pecuária no ambiente, ele diz que se o rebanho brasileiro, nós somos o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, mas se o rebanho brasileiro fosse um país, o Brasil seria o sétimo maior emissão do mundo de gases de efeito estufa. Então, olha o impacto que isso tem, né? E isso é para a produção de carne. Bom, outra questão, a questão do lixo, né? Como é que a gente descarta dessa economia ter que ser circular e não a gente usar e jogar fora, né? Usar e jogar fora, mas usar e a gente reutilizar, dar um outro significado para aquilo, aproveitar de alguma forma, né? E o impacto que isso tem também no aquecimento global. Então, a gente sabe que os aterros sanitários e lixões, eles desprendem, né, emitem gás metano, que é o segundo maior contribuinte do aumento das temperaturas na Terra. Não existe jogar fora e a gente ter cuidado com o desperdício e com o consumismo. Então, esses aqui são dados lá do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A quantidade absurda de lixo que a gente produz, quase meia tonelada por ano, né, habitante. 30% do lixo no Brasil poderia ser reciclado, mas só 3% de fato é. 70% das pessoas não separam lixo e 50% do que a gente produz é orgânico. Então a gente poderia, e é jogado nos aterros sanitários, e a gente poderia com certeza reaproveitar isso de outra forma, né? Através de compostagem desse lixo. E indo para o aterro sanitário, o que que acontece? Isso acaba atraindo animais que são vetores de doença, por mais que a gente tenha ali um cuidado, né? Aquilo entra no solo, prejudica tudo que está em volta. Então, a gente ter cuidado com essa destinação do lixo. Os plásticos nos oceanos, até 2050 vai ter mais fragmento plástico do que espécie marinha, e isso também afeta todo o equilíbrio marinho lá de animais, né, da vida marinha. E 20% de todo o plástico do mundo é utilizado uma vez por até 5 minutinhos. Então a gente usa, né, às vezes, aquela sacolinha de lixo lá do supermercado, que em várias capitais do Brasil, aquilo você vai ao supermercado, não tem sacola para você, mas aqui no Rio de Janeiro a gente continua com essa prática e a gente não tem o hábito, né, de levar aquela sacola retornável, a gente usa e usa esse plástico que normalmente é por esses 5 minutos, depois ele vira saquinho de lixo e vai para, né, para um aterro desses daí. Bom, isso aqui foi uma foto que eu também tirei, eu acho que foi 2023, foi depois de uma ressaca, e me impactou muito. Isso aqui é a Baía de Guanabara, né? Ali no aterro. Porque o lixo que vocês estão vendo aí é lixo, não é lixo de indústria, de empresa, é lixo doméstico, né? Lixo que a gente joga na rua e que retorna para a gente. Então,
para mostrar como que impacta mesmo o nosso dia a dia, essa preocupação que a gente precisa ter com o descarte do lixo. Aqui é um outro gráfico aqui interessante, porque existe um organismo que ele faz esse cálculo do dia da sobrecarga da Terra. E o que que é esse dia? É uma data do ano em que a demanda da humanidade por recursos naturais supera a capacidade do planeta de produzir ou de renovar esses recursos ao longo do ano, né? Ao longo dos 365 dias. Então, a Terra, eles calculam lá, ela tem uma capacidade de produzir recursos naturais por um ano, que eles estipulam, e a gente utiliza, eles calculam quanto que a gente vai utilizar tudo, toda essa parte que a Terra produziu para aquele ano. Ou seja, é como se a gente entrasse no cheque especial toda vez que a gente não conseguisse fechar o ano. E aí a gente observa que lá em 1970 era quase fechadinho, né? Dia 30 de dezembro, a gente tinha esse dia aí, ó, no dia 30 de dezembro de 1970, a gente consumiu tudo que a Terra conseguiu produzir para aquele ano. Só que isso ano a ano vem aumentando. 2020 a gente teve uma redução por conta da Covid, que a gente, né, parou de sair, parou de ter tanta emissão de gás, então a gente teve uma redução realmente. 2021 ele volta a aumentar. 2023 aconteceu em 1º de agosto, ou seja, ali um pouquinho depois de 2021, né? 2024 também foi 1º de agosto, e esse ano, em 2025, esse dia foi em 24 de julho, ou seja, a gente, o que era para durar um ano, só durou meio ano. Esse último aqui é gráfico que eu trago para ver como que a gente vive realmente numa sociedade extremamente consumista, né? Se todas as pessoas do mundo vivessem como o perfil, né, dos americanos, para a gente satisfazer todos, a gente precisaria de 5 planetas Terra. E aí vai, né? Os países todos, o Brasil está aqui. Olha, a gente precisaria de 2 planetas Terra para a gente viver com o que viver, se todos vivessem como brasileiros no mundo. Isso é para a gente entender realmente como que a gente acaba produzindo para atender esses padrões de consumo e como essa estrutura é difícil da gente sustentar. Então, a gente precisa diminuir, realmente, pensar de outra forma. Bom, o espiritismo e meio ambiente, os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão porque responderão perante leis divinas pelo que fizeram em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Gente, isso aqui, olha, Consolador, Livro Espírita, que é completamente de acordo com isso que a gente vem falando, né? Não é a responsabilidade de Deus, não é Deus que vai fazer o nosso planeta ficar melhor ou pior, é a gente, né? A nossa responsabilidade é a ação humana que faz isso, né? Então, e a gente vai responder perante as leis divinas pelo que a gente faz conscientemente, e a gente hoje já tem uma outra consciência, a gente já conhece outras coisas, o que, que realmente afeta e o que, que não afeta, então a gente vai responder por esses patrimônios da natureza terrestre. No Livro dos Espíritos, a gente também tem citações a essa questão da necessidade da gente cuidar do planeta e da nossa responsabilidade, né? Então, lá na questão 705, na resposta, muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário, né? Então, a gente muitas vezes não se dá conta disso, a gente acha que tudo é necessário, que a gente precisa. É claro que isso é uma visão que a gente precisa engajar as pessoas, um só não vai resolver, mas ela vai começar de alguém, né, de um grupo de pessoas, e a gente já observa também que tem muita gente preocupada com essas questões. Na questão 714, Kardec está falando sobre
o homem procurar excesso nos gozos terrestres, né? O item se chama gozo dos bens terrestres, está lá junto com o necessário e supérfluo e da lei de conservação. E lá na nota ele faz essas observações, né? Ele coloca que a felicidade está muitas vezes que está no excesso, na satisfação de todas as vontades, sem se importar com a vida ao redor. E é isso que a gente observa, né? A gente tem essa felicidade sempre no excesso, no abuso, porque a gente precisa satisfazer aquela vontade, aquele hábito que já está instaurado, sem a gente se preocupar com o planeta, com o outro, com quem está ao nosso redor, com a nossa sociedade. Ele diz ainda que abdica da razão que Deus lhe deu por guia quem procura nos excessos satisfazer suas necessidades. E ele também diz que doenças, enfermidades, mortes resultantes do abuso desses excessos que a gente comete são responsabilidade humana. Depois, nas questões 732 e 733, ele vai falar sobre a questão de destruição, né? Ser idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição. E aí ele coloca, os espíritos dizem que nos mundos mais adiantados a gente tem menor necessidade de destruição. Então, para a gente que quer esse mundo de regeneração, a gente não tem que repensar o tanto que a gente destrói para atender as nossas ditas necessidades. E ele faz essa relação entre sustentabilidade e progresso, entre sua preocupação com a sociedade, com a vida, com o convívio, com a evolução, com a questão da igualdade, da responsabilidade, do livre-arbítrio, da justiça, do amor ao próximo e da reencarnação. Então, tudo isso está ligado e está ligado nessa questão de cuidar do planeta, né? De não ter necessidade da ação humana para destruir aquilo que a gente tem por obrigação proteger e cuidar. Reflexões então para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, ele é, né, por definição, um mundo de mais paz, de maior equilíbrio. E aí a gente tem que pensar, né? Será que é possível essa paz e o equilíbrio se a gente está cercado de destruição, de depredação e de devastação de recursos naturais? A gente caminha para um mundo de escassez se a gente continuar, né, nessa nossa caminhada aí, de não querer mudar hábitos, de não olhar seus hábitos com esse olhar de não querer ser egoísta, e isso é compatível com a regeneração? A gente se reconectar com a natureza, a gente nem observa muitas vezes a natureza, a gente está tão atrapalhado com o nosso dia a dia, com as nossas preocupações, que a gente não se conecta realmente com a natureza, não observa a importância que ela tem na nossa vida, da gente precisar combater o nosso egoísmo através da mudança dos nossos hábitos, pensar que no amor ao próximo, a gente tem que envolver todos os seres sencientes do planeta. Então, animais são seres sencientes, isso a ciência também já fala, tem sentimento, tem emoção. Então, a gente precisa, será que no mundo de regeneração, vai caber a gente matar por ano para comer 67 bilhões de frangos para alimentar, né? A gente matar 1 bilhão de porcos por ano no mundo para se alimentar, isso é compatível com o mundo de regeneração? Então, que a gente pense, né? O que que é necessário, o que que eu preciso, o que que eu posso mudar para eu realmente encontrar essa felicidade e esse mundo de mais paz, né? De ter paz em todos os sentidos. Bom, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente, está lá na questão 729. Então, tudo que a gente destrói antecipadamente está indo contra o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, a nossa evolução. Na conclusão 7, né, do Livro dos Espíritos, bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando de suas pessoas se trata. Então, a gente tem esse egoísmo aí, a gente vê nos outros o que é supérfluo, a gente critica, mas a gente não se reformula, nem pensa nisso. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. Então, a gente lembrar da verdadeira propriedade, o que que a gente vai levar daqui, né? E é aí que a gente tem que pensar da nossa felicidade.
E aqui, para encerrar, alguns convites espíritas, né? Que a gente desenvolva realmente essa cidadania ativa, da gente pensar no outro, pensar numa sociedade melhor, como que a gente pode fazer isso através das nossas atividades individuais, nossas atitudes individuais, mas também a gente não esquecer do poder que a gente tem, né, nas nossas escolhas, ter em mente esse conceito de caridade ampla, não é só a assistencial que é importante, mas ela também, a gente pensar no social, na caridade econômica, na política, quem a gente vai eleger, quem a gente vai colocar para pensar, como a gente pode atuar para chamar a atenção da população para determinados problemas, combater o verdadeiro egoísmo, lembrar que a gente não muda o coletivo sem a gente mudar o indivíduo, né? Então vai ser a partir de cada um de nós, a gente fazendo esse nosso repensar, que a gente vai se unindo e vai construindo esse coletivo. E lembrar que no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está implícito todo o respeito à obra de criação, incluso aí a natureza e as criaturas. Então, esse é o verdadeiro amar ao próximo, essa é a verdadeira caridade, da gente olhar para todos, né? Para todos os seres vivos, para o nosso planeta, e pensar isso. Então, esse é o convite espírita maior, né? A gente pensar realmente de forma sustentável, a gente entender, sem uma ansiedade da gente querer mudar também de um dia para o outro, mas a gente entender onde que a gente pode melhorar, quais são as atitudes do nosso dia a dia que a gente pode repensar, mudar, alterar, ser exemplo para outras pessoas, e isso significa cuidar do nosso planeta, inclusive de acordo com o que traz o Espiritismo para a gente. Bom, muito obrigada. Deixa eu compartilhar. Stop share. Aqui. Oi, Maurício. Paulo, muito obrigado pelo seu estudo de hoje, pelas suas palavras, que a gente possa refletir sobre tudo que foi colocado e dito aqui hoje. Eu vou, antes da gente passar para a prece final, vou pedir que se alguém, se tiver passista, que se coloque à disposição mentalmente para que possamos fazer essa irradiação, não só para aqueles que estão aqui, mas também para aqueles que não estiveram aqui conosco e possam receber essas ondas magnéticas refazedoras do nosso bem-estar, tanto físico como espiritual. Paulinha, você pode fazer a nossa prece final? Sim. Vamos então com os nossos pensamentos elevados e unidos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade do nosso SEACE, que nos intui, que nos conduz, que nos envolve com essas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de forma que a cada dia possamos estar mais esclarecidos, mais confiantes, mais unidos nesse propósito divino de cuidar do nosso planeta, de encará-lo como nossa casa, como nossa escola, que tanta felicidade nos traz, que possamos estender essa felicidade, esse amor a todos que habitam o nosso planeta junto conosco. E te pedimos, Mestre querido, que nos envolva, que nos dê uma semana de equilíbrio, de paz e de tranquilidade e que permaneça conosco por hoje e sempre. Que assim seja. Então, damos por encerrado o estudo da tarde de hoje. Que a semana seja abençoada para todos nós. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Paulo, Beijo, fica com pessoal. Deus. Beijo. Maurício, fica com Deus também. Tá? Tudo de bom. Obrigado. Obrigada. Bom domingo, boa semana.